Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, como eu prometi hoje no programa Medicina Humanizada, vou falar de um inimigo oculto. Por que inimigo oculto? Porque ele é traiçoeiro, porque ele não dá sinal e pega a gente desprevenido. Eu estou falando da pressão alta, da hipertensão arterial. Esse é o assunto de hoje. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Bom, vamos falar de pressão alta ou hipertensão, né? E por que eu resolvi falar disso hoje? Olha, recentemente eu recebi uma pessoa no consultório, né, no meu trabalho, que me impressionou um pouco a história dessa pessoa e me motivou a conversar aqui sobre hipertensão, sobre pressão alta. A história, resumidamente, é a seguinte: uma pessoa de 45 anos me procurou, tendo já sofrido um AVC um ano atrás, né? Ou seja, ela sofreu um AVC, um derrame, com 44 anos, tá? E o que tem de especial nisso? Bom, primeira idade, 44 anos, uma pessoa jovem. Além disso, era uma pessoa que não fumava, era uma pessoa magra, que praticava bastante atividade física, era um atleta, ele corria 12 quilômetros, jogava futebol, tá? E não sentia absolutamente nada, tá? Não sentia nada até o momento em que deu um derrame, né? Quando deu o derrame, chegou no hospital, descobriu que a pressão estava em 20, quase 30, tá? Uma pressão altíssima. E na verdade, essa pressão com certeza, ela não subiu naquele dia, tá? Ela era alta já há muitos anos, tá certo? Porque depois ele teve que tomar remédio, continuou tomando remédio até hoje, há mais de um ano, né? Ficou internado um tempão, está se recuperando, né? Fazendo fisioterapia, andando com dificuldade, ele entrou apoiado na bengala, né? Com grande dificuldade para andar, por conta do AVC, do derrame que ele sofreu, tá? E por que ele sofreu o AVC? Qual o motivo principal? Não fumava, não era obeso, não era diabético. Motivo principal? Hipertensão, pressão alta, que ele nunca sentiu absolutamente nada e tinha uma vida ativa, inclusive atlética, né? O camarada corria 12 quilômetros, jogava futebol, né? E sofreu um AVC. Bom, então isso veio a corroborar, confirmar algumas coisas que eu já falei aqui algumas vezes, mas é muito importante falar de novo para alertar, né? Quer dizer, o meu papel, o meu intuito maior aqui no programa é esse, é trazer informações, né, para que vocês se previnam, para que vocês tenham uma saúde melhor. Bom, então por isso eu resolvi falar de hipertensão arterial e relembrar alguns pontos que eu já falei aqui várias vezes sobre pressão alta. O primeiro deles é que pressão alta não dá aviso. Pressão alta, você não sente nada. Essa história de que sente dor de cabeça quando tem pressão alta, não é bem assim, tá certo? Raramente dá dor de cabeça, raramente. O mais comum é a pessoa ter uma pressão bastante alta e não sentir nada, absolutamente nada, como foi a história dessa pessoa e de tantas outras que eu vejo no meu dia a dia. Essa não foi a primeira, tá? Essa só me chamou a atenção e me motivou a fazer esse programa de hoje. Mas tá cheio de gente andando pela rua aí com pressão 20, 22, 24 e nem sabe, nunca nem mediu, tá? Então, por isso, esse meu alerta da gente fazer esse programa, conversar hoje sobre pressão alta, o inimigo oculto, o inimigo silencioso, aquele que te trai, que te apunhala pelas costas, que te mata, que te leva para o hospital ou até para o cemitério, tá? Sem nunca ter dado um aviso, certo? Isso é pressão alta e hipertensão arterial e hoje vamos falar o programa inteiro sobre isso. Me aguarde no próximo bloco. Hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras,
Porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e têm maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial quanto para manter-se hipertenso. Estou de volta para continuar a nossa conversa, para esclarecer como é que uma pessoa, aparentemente atlética, magra, sem vícios, pode chegar a ter um derrame ou coisa disso. Vamos continuar, mas antes quero chamar minha amiga Raigna, da Alquimia. Se existe uma coisa importantíssima nos dias atuais, é a sua imunidade. E aí, o que você está fazendo por ela? Bom, uma coisa certa você já fez. Você está aqui assistindo Medicina Humanizada e aqui está repleto de profissionais que sabem conduzir e te ajudar a modular a sua imunidade. Então, esse já é um ponto de partida excelente. Próximo passo é você investir em suplementação de qualidade, porque é isso que vai trazer o resultado. Vem aqui na Farmácia Alquimia que eu te ajudo nisso. Muito obrigado, Raigna, e seguimos a nossa conversa. Lembra da pergunta, né? Como é que uma pessoa jovem, magra, sem grandes vícios, chega a ter um AVC, um derrame? Como explicar uma situação dessa? Bom, vamos lá. Vamos explicar. Tem explicação, tá? Qual é a explicação? Derrame, tá certo? Ou o infarto também, tá? As doenças cardíacas, elas são multifatoriais, ou seja, tem um monte de coisa que levam você a ter um derrame ou um infarto, tá certo? Entre elas, ok, tudo bem, cigarro, diabetes são coisas importantes, tá? Sedentarismo, obesidade, isso é muito importante, mas não são as únicas coisas, tá? Existe muita coisa envolvida nisso daí, desde a predisposição genética, é um ponto, tá? Mas ambiental, das coisas que a gente faz da nossa vida, tá? Um fator bastante esquecido, alimentação, tá certo? A alimentação. A pessoa da história que eu contei, tá? Ele não fumava, não bebia. Perdão, não é que ele não bebia. Ele bebia socialmente, como quase todo mundo, bebia final de semana, tá certo? Mas tomava muito refrigerante, muito açúcar, comia muito salgadinho, tá? Coxinha, pastelzinho, que é rico em amido e carboidrato e rico em fritura, em gordura, gordura saturada, gordura de fritura, tá? Então você vê um hábito alimentar ruim. O uso de bebida alcoólica, não em excesso, em grande quantidade, mas é bebida alcoólica. É uma coisa que eu sempre ressalto também. O álcool, mesmo em pequena quantidade, não é lá grandes coisas não, tá? Então muito cuidado com o álcool. Muito cuidado com a alimentação. Também era uma pessoa que não dormia muito bem, ia dormir tarde, tinha um hábito de ficar até as madrugadas também, né, para dormir muito tarde, tá? Então são hábitos ruins, mas ressalto principalmente a alimentação, tá? Então se a pessoa tem uma predisposição genética, tá? Não se alimenta bem, dorme mal, dorme tarde. Outra coisa muito menosprezada, muito pouco valorizada como uma coisa importante para a saúde é o sono. E é muito mais importante do que você pensa, do que a maioria das pessoas pensam, o sono de boa qualidade, o sono na hora certa, dormir cedo e acordar cedo. Acordar cedo é importante, isso ativa nossos hormônios, faz nosso corpo funcionar melhor. Tá? Então, a alimentação é importante, sono é importante, tá? Sono é muito importante. A ausência de vícios, né, também é importante. E a atividade física é muito importante. Mas aí, essa pessoa da história que eu contei fazia bastante atividade física. A atividade física é importante? A atividade física é importantíssimo, tá? Mas não é salvo-conduto para a eternidade, tá certo? Atividade física é importante, tá? Como a alimentação é importante, mas se você não cuidar de tudo ao mesmo tempo, uma coisa vai dar problema, tá? Então, atividade física é importante, tá certo? Mas tem mais coisa além disso. E sobre isso, voltarei a falar no próximo papo.
eu sou Thalita Casador, cardiologista. Estou aqui para responder algumas dúvidas diante da cardiologia. Vamos lá! Hipertensão arterial é hereditário? Muita gente se pergunta isso no consultório e, na verdade, ela tem vários componentes. Até hoje não se sabe exatamente a verdadeira causa de como se forma a hipertensão. Ela tem um componente genético, sim. Cerca de 30% das pessoas herdam isso dos pais, porém o mais importante é você entender que não depende só disso. Os seus hábitos de vida, a forma como você se alimenta, dorme, como você lida com o estresse do dia a dia, o sedentarismo, enfim, são inúmeros fatores que contribuem para você estar hipertenso. Estou de volta, continuando a nossa historinha aqui sobre hipertensão e derrame. Bom, eu terminei falando sobre atividade física, alimentação, né? Eu queria colocar melhor essa situação, tá? Porque atividade física é muito importante, é muito bom fazer atividade física. Essa pessoa da história que eu contei, que teve um AVC, um derrame com 44 anos, ele era um atleta. Se ele não fosse atleta, provavelmente ele não teria tido esse derrame com 44 anos, ele teria tido com 35, 36. Atividade física prolongou a vida dele, melhorou o status de saúde dele de modo geral, tá? Porém, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente isso, o excesso de confiança. Não é por você ser um atleta e ser magro que isso te garante que você tem saúde, que isso garante que você não vai ter um derrame ou um infarto. Isso é bom, tá? Mas não é 100%. Outra coisa que também não existe, que as pessoas acreditam e que eu quero alertar, não existe uma compensação. As coisas funcionam cada um no seu lugar. Então não é porque você come mal, aí você vai correr e fazer exercício físico, que isso vai compensar uma alimentação ruim. Não é que você passou o final de semana, no final de semana você não dormiu direito, tá? E que aí na segunda-feira você vai dormir até meio-dia para compensar. Não existe compensação, tá? Ou pelo menos não compensação de 100%. Você pode até aliviar um pouquinho ali, mas o mal que foi feito e uma hora a conta chega. Então, isso é importante que vocês entendam isso, é importante que se trabalhe tudo ao mesmo tempo, né? Alimentação, sono, exercício físico, hábitos bons, não ter vícios, não usar substâncias ruins como cigarro, bebida e outras mais. Tudo é um conjunto, tá? Dormir cedo, dormir bem, tudo isso é um conjunto. E além de tudo isso, também não é só fazer essas coisas, tem que conferir se a coisa está andando bem. Principalmente quem já passou dos 30 ou dos 40, tem que conferir, tem que verificar. Porque apesar de tudo que a gente faz certinho, tem o azar, alguma coisa pode acontecer fora do programado. E como é que a gente verifica, como é que a gente acompanha isso? Olha, fazendo um check-up, claro, para isso que existe check-up, tá? Eu acho engraçado, às vezes eu consulto pessoa, doutor, eu vim aqui fazer um check-up, sabe o que é? É que semana passada eu tive uma dor no peito, e aí eu vim fazer um check-up. Ele não veio fazer check-up, ele veio fazer uma consulta porque teve dor no peito. Check-up você faz quando, eu não sinto nada, eu tô ótimo, eu vim aqui fazer check-up, fazer exames, para ver se eu tenho algum problema, se tem alguma coisa aí escondida que vai me dar problema no futuro. Isso que é check-up. Check-up é prevenção. É a importância, tá, de dar uma verificada na saúde, tá certo? Eu estou falando isso, hoje o programa é de pressão, eu sou cardiologista, todo mundo sabe, minha filha é cardiologista, meu outro filho é neurologista, tem a ver com derrame, tá certo? Todo mundo sabe disso, tá? Isso é importante, mas não é só para isso. Check-up é importante para quê? Exame de mama, exame de próstata, um ultrassomzinho do abdômen, depois dos 50 anos, colonoscopia por causa de câncer de reto. Então, assim, tem uma série de exames que devem ser feitos de modo programado, de acordo com a idade, para prevenção. Antes que você sinta alguma coisa, descobrindo antes, dá tempo de tratar, de cuidar e evitar as consequências ruins. É muito importante você saber disso, é para isso que eu estou aqui, é para isso que existe esse programa, tá? Porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.
Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados.